uma atividade. Pedro estima que em sua escola podem estudar 500 alunos e ele vai considerar tanto da manhã quanto da tarde, somando esses dois períodos. E na escola dele há 12 salas e em cada sala há aproximadamente 20 alunos. Então, o Pedro está certo nessa estimativa? Então, vocês irão fazer uma continha assim, 20 vezes o número 12, ou 12 vezes o número 20. E aí, vocês vão saber se o Pedro está certo ou não. Agora, vocês vão aprender um pouquinho sobre a reta numérica, que é essa que está aparecendo aí na tela para vocês. Bom, numa reta numerada, ela apresenta números em uma ordem que pode ser crescente, ou seja, vai aumentando, ou elas podem ser decrescentes, ou seja, vai diminuindo. Bom, aí na letra A nós temos uma reta numérica de 1 em 1, parecido com a nossa régua, não é verdade? Então, essas retas, elas são exatas, ou seja, precisas. No primeiro é de 1 em 1, depois de 10 em 10, de 5 em 5 e de 100 em 100. Quando a gente fala de arredondamento, que é o que está falando aqui embaixo, nós vamos arredondar os valores próximos. Isso é a menina falando. Hoje comprei aproximadamente 100 brinquedos para vender na loja. Então, aí ela tem na lista dela 53 carrinhos e 53 bonecas. É claro que se a gente somar os valores 53 mais 54, vai ultrapassar o número 100. Mas está bem pertinho, né? Então, ela falou que é aproximadamente. Organizando os números. Bom, aí nós temos do menor para o maior, que é uma ordem crescente, ou seja, o número vai crescendo, aumentando. E nós sabemos que o sinal de maior, ou seja, quando o número é maior, a boquinha do jacaré está sempre aberta para ele. A tia já fez um vídeo explicando sobre isso para vocês. Então, veja a quantidade de itens e cada coleção a seguir. 23 tampinhas, 12 carrinhos, 44 bolinhas, 107 figurinhas, 96 pedrinhas e 223 lacres de latinha. Então, todos esses números a gente consegue colocar numa ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, vocês irão identificar. Aí nós já temos a resposta, né? O resultado. Primeiro 12, depois 23, depois 44, 96, 107 e 223. Essa ordem, ela também acontece com os números das casas. Estão vendo aí, ó? Em ordem crescente, ou seja, vai aumentando. Primeira casa, 631, e assim vai aumentando de acordo com o número. Aí nós temos sempre números de 3 algarismos. Já do maior para o menor, que é uma ordem decrescente, ou seja, vai diminuindo, nós temos aí outro exemplo. Cada criança está segurando uma plaquinha com o número, mas está tudo embaralhado, né? Os números não estão numa ordem. E aqui embaixo, a sequência ela foi formada de uma ordem decrescente. Primeiro o número maior, que é o 236, e assim até chegar ao número 35. Lembrando que a ordem a gente vê pela quantidade de algarismos. Por exemplo, se um número maior tem 3 algarismos, a gente vai colocar ele e ver se tem outro número com 3 algarismos também para ver quem é o maior. E assim a gente vai fazendo até chegar o último número. Na página 15, nós temos escrevendo os números, decompondo e compondo. Nós já aprendemos isso com a adição e hoje vocês irão aprender com a multiplicação. Então, o primeiro exemplo aí é com o número 352. E para a gente decompor esse número, a gente tem que ver 3 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. E decompondo ele na multiplicação, nós temos a centena é o número 3 e centena equivale a 100. Então, é
3 vezes 100. Já a dezena, nós temos aí o número 5. E a dezena quer dizer 10. Então, 5 vezes 10. Já a unidade equivale a 1. Então, nós temos aí na unidade número 2. 2 vezes 1. Cada parcelinha dessas, vocês vão colocar entre parênteses, ok? E para a gente compor esses números, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Aí, nós temos o número 606. Então, nós temos 6 centenas, que é 6 vezes 100. Temos alguma coisa na dezena? Não, mas a gente vai multiplicar. 0, já que não tem nada, utilizamos o número 0, vezes 10, que é o que equivale à dezena, perdão. E nós temos os 6 unidades, que equivale a 1 unidade. 6 vezes 1. Sempre colocando entre parênteses, ok? Lembrando que o sinal da multiplicação é o X. Na página 16, nós temos o Hora da Leitura e está falando um pouquinho sobre os números orientais. Então, a tia vai ler um pedacinho para vocês. A fama de gregos e romanos é tão grande que às vezes parece que só eles habitavam no mundo antigo. Entretanto, na mesma época, outras grandes civilizações também se desenvolveram no Oriente, a chinesa e a indiana. E as duas também desenvolveram formas de representar quantidades. Então, na China, o sistema numérico era decimal e os números eram representados por símbolos. E no sistema numérico indiano, que está a ordem do sistema que a gente usa hoje, 0, 1, 2, 3. E o sistema hindu desenvolveu o sistema que apresentava o número 0. Então, lá no material de apoio, vocês conseguem ver como foi a evolução desses números. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também observem aí no livro. Tem bastante imagem na internet sobre a evolução desses números, que é muito legal. Então, essa foi a explicação de matemática de hoje. Eu espero que tenha sido claro para vocês, que vocês consigam entender a explicação. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar que eu explico novamente, sem problema nenhum. O importante é vocês aprenderem, tá legal? Então, vocês irão realizar as atividades, que a tia vai colocar o número das páginas certinho aí no livro para vocês. Não se assustem com a quantidade de conteúdo, porque é muita explicação, mas as atividades não são tão extensas. Ok? Então, um beijo e vamos dar continuidade com a nossa aula.